Porque, assim, historicamente, o Dostoiévski tinha um dilema. Deixa eu voltar um pouco para ele aqui. Qual que era o dilema dele, né? É que, assim, a Rússia do século XIX havia duas vertentes bem fortes, que eram os ocidentalistas, que queriam abraçar a influência ocidental, né, do progresso e tudo mais, e os eslavófilos, que eram aqueles que eram os mais nacionalistas, digamos assim, né? Mais nacionalistas. E esse momento ali que ele vive, no século XIX, também já está ele está quase que vendo, por isso, há um texto do Joseph Frank, que se chama O Manto do Profeta, né? Que ele parece que está olhando para frente e ele já está vendo onde vai chegar aquilo ali. Que ele já estava quase que antevendo a Revolução de 1917, né? Ele morre em 1881, se não me engano. Então, assim, ele já tem alguns vislumbres do que se tornaria a Rússia, né? Ele chegou a flertar com o socialismo e depois voltou atrás? Quando jovem, ele teve uma influência de alguns amigos, chamado Círculo de Petrashevsky, foi preso por isso, né? Mas era coisa da juventude dele. Então, de alguma forma, o czar lá era o Nicolau I, manda soltá-lo, né, junto com os outros, que eles estavam quase que sendo fuzilados já. E soltaram. Alguns dizem, alguns dos seus companheiros até enlouqueceram, né? Porque estava preparado para morrer e de repente são soltos, né? Será que o Sartre leu Dostoiévski? Sim, eu Leu? penso que sim. Alguns dizem, eu não lembro o nome do autor, que o Dostoiévski influenciou o existencialismo. Não sei até que ponto isso é realmente fato, né? Mas alguns dizem, eu estou tentando lembrar o nome do autor, agora me fugi. Mas tem bastante coerência. É pensar que ele Sim. influenciou, né? Não sei o Sartre em si, mas o existencialismo, sim, Uhum. é por conta disso, né? E aí ele vive esse momento de muita tensão, né? Ele tem esse lado dele nacionalista, ele era czarista, ao mesmo tempo era cristão, mas ele tinha dificuldade com o cristianismo ali institucional, por isso que a presença de Cristo na literatura dele é bem forte, porque ele tem dificuldade com o que a instituição está apresentando, e ele entendia que a fé, né, o Cristo, que esse cristianismo era para a Rússia naquela época, em certo sentido, a salvação para eles, porque eles estavam indo para um caminho muito tenso. Essa polarização, digamos assim, essa palavra da moda, né? Havia ali os eslavófilos de um lado, os ocidentalistas, essa influência que ele estava antevendo, né, da Revolução de 1917. Ele tinha muita dificuldade com esses movimentos, ele tinha uma aversão ao socialismo já na sua idade, né, por tudo que ele viveu também. Ele foi preso por causa disso, né, por uma influência. Mas ele entendia que, por exemplo, todos esses sistemas tentavam definir o ser humano. Todos esses sistemas tentavam enjaular a vida, a sociedade, para viver de uma certa forma. Então, nada disso ele aceitava.